Estamos acompanhando notícias de última hora. O marido da americana que aparentemente desapareceu nas Bahamas teria sido preso. Ele diz que ela caiu no mar durante um passeio de barco em águas agitadas, mas claramente os investigadores acham que há mais nessa história. Esta é uma edição de notícias de última hora do On The Case, da Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Tudo bem, vamos direto a essa informação bombástica que estamos acompanhando agora. Brian Hooker está sob custódia. Isso acabou de ser anunciado pela Força Policial Real das Bahamas no caso de Lynette Hooker. Então, isso é o que as autoridades estão dizendo. Abre aspas. A polícia deseja informar ao público que, enquanto a investigação continua, um homem de 59 anos de nacionalidade americana foi detido pouco depois das 19 horas, na quarta-feira, 8 de abril, em Marsh Harbor. Ele está sendo interrogado neste momento sobre este caso. Agora, no comunicado, a polícia não menciona especificamente o nome Brian Hooker, mas a Associated Press e outros veículos de mídia estão dizendo, de acordo com suas fontes, que a pessoa presa é de fato o marido de Lynette Hooker. Em uma declaração a Reuters, o comissário assistente da polícia disse o seguinte: abre aspas, nós o detivemos por volta das 19h30, nesta noite em Abaco para interrogatório adicional com base em indícios suficientes que temos. Ele continua dizendo que ele foi detido como suspeito, ele foi preso. Agora, não está claro neste momento se Hooker tem um advogado no momento desta gravação e também não está claro de que ele está sendo acusado. Você ouviu o termo indícios suficientes usado pelo comissário assistente de polícia na declaração a Reuters. Nós não sabemos o que surgiu nessa investigação que levou eles a acreditar que isso era algo mais do que o trágico acidente que Brian Hooker alegou que foi. Também soubemos que a Guarda Costeira dos Estados Unidos está se envolvendo. Eles disseram à AAP que abriram uma investigação criminal. Ainda não sabemos o que causou os últimos desdobramentos do caso, mas algo está acontecendo. As autoridades estão procurando por Lynette Hooker desde a noite de sábado. Brian Hooker afirmou que os dois estavam em um bote inflável de cerca de 2,5 metros, daqueles que podem ter um motor na parte de trás e fundo rígido. E eles estavam nesse bote, e sinceramente, era apertado para 2 pessoas quando Lynette caiu na água, e ela estava com as chaves do motor. E essas chaves, segundo Brian, foram com ela para a água, e ninguém a viu desde então. Brian teria dito que precisou remar até a terra firme, levando horas para chegar. E ele só chegou a uma marina na manhã de domingo, quando contou a alguém o que havia acontecido, e então chamaram a polícia e a busca começou, segundo relatos da mídia. As autoridades locais disseram que foi uma noite de muito vento e, francamente, condições nada ideais para estar em uma embarcação tão pequena e inflável, porque os ventos estavam entre 18 e 20 nós, o que equivale a aproximadamente 32 a 37 km por hora. Agora, as autoridades ainda não encontraram o corpo de Lynette Hooker. Já se passaram vários dias desde que, segundo o marido dela, ela caiu na água. Um oficial de resgate disse à NBC News que, neste momento, eles acreditam que estamos falando de uma missão de recuperação. Agora, a AP também está informando que as autoridades dos Estados Unidos entrevistaram a filha de Lynette, Carly Aylesworth, e ela se tornou uma parte fundamental dessa história. Ela afirmou à imprensa que os Hookers, conhecidos por compartilhar viagens marítimas nas redes sociais, teriam histórico de violência doméstica. E, especificamente, ela afirmou que Brian supostamente tinha problemas de controle da raiva e já teria feito ameaças graves contra sua mãe, Lynette Hooker, no passado. Incluindo em um caso, ela disse em uma entrevista à Fox News há 2 anos que ele supostamente afirmou, segundo ela, ter ameaçado Lynette Hooker, dizendo que iria estrangulá-la e jogá-la ao mar. Esse casal estaria viajando pelo mar e vivendo essa vida há cerca de 1 década. Agora vamos falar mais sobre as alegações específicas que a filha de Lynette tem feito em instantes, e quero ressaltar que neste momento são apenas alegações. Aqui está mais da nossa cobertura sobre a busca por respostas sobre o que aconteceu com Lynette Hooker. Isso foi gravado antes dessa grande notícia de última hora. Este é um vídeo que os Hookers postaram no canal deles no YouTube há apenas 4 semanas, nas Bahamas. Você pode ver que eles estão praticando stand-up paddle em um canal.
Os canais de mídia social desse casal, e eles são muito ativos nas redes sociais produzindo conteúdo, se chamam Sailing Hookers. E o casal postava vídeos deles visitando lugares incríveis no Caribe. A conta deles no TikTok diz: "Navegamos para longe das besteiras, um casal casado vivendo a vida dos sonhos." E vendo os vídeos, parecia mesmo que era isso que faziam. Este é o último post deles no TikTok, de 5 dias atrás, curtindo as Bahamas. Segundo as redes sociais, o casal comprou um barco no Texas há 3 anos. Um grande veleiro, cabine confortável para pernoite e viagens longas. Os hookers parecem muito experientes no mar. Esta é parte do vídeo em que eles anunciaram que tinham comprado este barco, mostrando Brian subindo no mastro com um arnês de segurança e Lynette observando ele. Para velejar em um barco assim e fazer o que eles fizeram, fazendo viagens longas, relatos dizem que foram 10 anos, é preciso muita experiência. Vocês devem ser uma equipe e cuidar uns dos outros. Parece que era assim com os hookers. Sabendo o quanto esse casal prezava pela segurança, o que teria ocorrido no sábado à noite é um tanto surpreendente. Esta é uma foto que fazia parte do último vídeo do TikTok que os hookers postaram das Bahamas. E são os dois andando no que parece ser um bote inflável, um barco pequeno. É inflável, tem fundo rígido, um motor na parte de trás e, como você pode ver aí, só cabe mesmo os dois. Segundo a polícia, eles estavam em um bote inflável de 2,5 metros sábado à noite, quando Lynette caiu na água, conforme Brian, e sumiu. É possível que este seja o barco usado. A polícia diz que Brian contou a eles que ele e Lynette estavam indo nesse bote de Hopetown, nas Bahamas, para Elbow Key. As autoridades locais disseram que o casal saiu por volta das 7h30 da noite. Já estava escuro e as condições não eram ideais. Rajadas de vento estavam entre 18 e 22 nós, segundo relatos. E se você não costuma andar de barco, estamos falando de algo entre 32 e 40 km por hora. Agora, Brian afirma que Lynette caiu do bote e que ela estava com as chaves, e as chaves foram com ela. E ao olhar para esta foto do barco, novamente, você pode ver que não há muito espaço nele. Se houvesse uma rajada forte de vento, alguém poderia facilmente perder o equilíbrio e cair. E também parece que Lynette está sentada na lateral do bote nesta foto. Então, quando você ouve essa história, pode pensar que faz sentido, que é possível que isso tenha acontecido. Mas a filha de Lynette agora está contestando esse possível cenário, e ela está fazendo isso de uma forma bem contundente, que vamos abordar em instantes. Lynette não foi dada como desaparecida por horas, porque levou horas para Brian chegar até essa marina em Marsh Harbor, nas Bahamas, só na manhã de domingo. Não está claro onde Brian diz que Lynette caiu na água, mas olhando girar o mapa, vê-se que Marsh Harbor fica do outro lado da baía de onde os hookers disseram que iriam. Agora, uma vez em terra firme, os investigadores dizem que Brian contou para alguém o que tinha acontecido, e essa pessoa chamou as autoridades. Desde então, as buscas seguem por ar, mar e terra para encontrar Lynette. Segundo eles, o casal estava aproveitando a vida ao máximo. O barco deles se chama Soulmate, e eles já viviam essa vida no mar há 1 década. Parece que tudo era perfeito, e eu sei que isso é um clichê em muitas histórias de crimes reais, mas é aqui que as coisas supostamente começam a ficar um pouco preocupantes, porque a filha de Lynette está vindo a público e dizendo que nem tudo era perfeito para esse casal. A filha de Lynette se chama Carly Aylesworth. Ela mora em Michigan. Brian é o padrasto dela. Ela disse à NBC News que, na opinião dela, é improvável que a mãe, que é uma velejadora experiente e uma pessoa em boa forma, simplesmente, entre aspas, caísse do barco. Além disso, Aylesworth fez uma declaração chocante em uma entrevista à Fox News, onde afirma que os Hooker tinham um histórico de violência doméstica. Ela continuou dizendo, e isso em uma entrevista à Fox News, que Brian Hooker no passado supostamente ameaçou estrangular Lynette e jogá-la ao mar. Abre aspas. O fato de isso estar acontecendo me faz acreditar que há mais nessa história, disse ela na entrevista. E ela não parou por aí. Ela afirma que esse incidente em que Brian supostamente ameaçou Lynette, dizendo que iria estrangulá-la e jogá-la ao mar, aconteceu há 2 anos. Em uma busca de antecedentes, não encontrei prisão ou acusação contra Brian e Lynette Hooker. Essas são apenas alegações públicas feitas pela filha de Lynette. A filha, Aylesworth, então diz que Brian ligou para ela no domingo, depois que sua mãe desapareceu, para compartilhar essa notícia. E ela diz que Brian falava em tom monótono e parecia relaxado quando ligou para ela.
Agora, quando perguntada se suspeita de crime neste caso, Aylesworth disse à Fox News, abre aspas, um pouco no momento. Aylesworth afirma conhecer Brian quase a vida toda, pois ele se casou com sua mãe quando ela tinha uns 4 anos e, abre aspas, substituiu meu pai rapidamente. Ela continuou na entrevista à Fox News, dizendo que Brian sempre ditou as regras da casa e o descreveu como alguém com uma raiva mal resolvida. E ela também o acusou de ter estrangulado uma de suas filhas no passado. Novamente, essa é uma alegação que não foi confirmada pela polícia ou pelos investigadores. Então, dá para ver que, com base nessas alegações, estão sendo feitas afirmações muito fortes e condenatórias sobre Brian Hooker, feitas pela própria enteada dele. Aylesworth agora está pedindo uma investigação completa sobre o que aconteceu com a mãe dela, mas Brian agora está fazendo uma declaração pública sobre a qual vamos falar em um instante. A enteada diz que Brian ligou para contar que autoridades acharam um dispositivo de flutuação que ele teria jogado para sua mãe após ela cair na água. Segundo a NBC News, o chefe dos bombeiros e resgate que buscam Lynette desde sábado à noite agora trata o caso como uma operação de recuperação. O Departamento de Estado dos Estados Unidos informou à NBC que colabora com autoridades das Bahamas para prestar assistência ao caso. Hoje, a CBS News também localizou Brian Hooker nas Bahamas. Um vídeo postado online mostra Brian em um estacionamento. Pediram para ele contar seu lado da história, mas ele não respondeu. Mas ele publicou uma declaração no Facebook, escrevendo: estou de coração partido pelo recente acidente de barco em mares imprevisíveis e ventos fortes que fez minha amada Lynette cair do nosso pequeno bote perto de Elbow Key, nas Bahamas. Mesmo com tentativas desesperadas de alcançá-la, ventos e correntes nos afastaram ainda mais. Seguimos procurando por ela, e esse é meu único foco. Nossa família agradece profundamente ao povo das Bahamas, especialmente à equipe de bombeiros e resgate voluntários de Hopetown, a Força Policial Real das Bahamas, a Força de Defesa Real das Bahamas e a Guarda Costeira dos Estados Unidos, que têm trabalhado incansavelmente para trazer Lynette de volta. Obrigado a todos por manterem Lynette em seus pensamentos e pelo apoio à nossa família durante este momento difícil. Fim da citação. Eu enviei uma mensagem para Brian Hooker para ver se ele tem alguma resposta às acusações que sua enteada fez nessas entrevistas recentes. E também entramos em contato com Carly Aylesworth, a enteada, e a convidamos para vir falar mais sobre esse caso, e esse convite continua em aberto. Vamos falar agora sobre esse caso. Michael Winkleman, advogado marítimo, é sempre ótimo tê-lo no Law and Crime, acompanhando casos do Caribe. A história de Brian Hooker. Eles estão nesse bote inflável e estão em condições menos do que ideais. E ele diz que Lynette cai na água, as chaves vão com ela e então ele precisa remar de volta para a costa. Quão plausível? Só pelo que você conhece do mar e pelos casos que investiga. Quero dizer, quão plausível é essa história que ele está contando até agora? Não muito. Quero dizer, eu quero dar a ele o benefício da dúvida, porque não quero culpar as pessoas antes de haver o devido processo legal. Na minha opinião, há várias falhas na história. Quero dizer, realmente é uma de duas coisas, Chris. Ou foi um acidente terrível, ou foi um crime terrível. Então, não é como se houvesse 1 milhão de teorias circulando por aí se deixarmos de lado a possibilidade de ser um crime e for apenas um acidente. Esses são marinheiros experientes. Eles estariam cientes das condições do mar. Por que você pegaria seu bote para tentar chegar à costa? Talvez tenha sido pelas condições difíceis. Se você é um marinheiro experiente, não se coloca nessa situação, a menos que surja um sistema de tempestade desconhecido. Mas, pelo que vi com um pouco de pesquisa, havia uma frente fria conhecida passando, e na maioria das vezes é assim com frentes frias. Primeiro vem algumas tempestades fortes, então há falhas, Chris. Por causa das condições, ventos de 18 a 20 nós, que para quem não é marinheiro, estamos falando de rajadas de vento de 32 a 40 km por hora. Quero dizer, se você olhar o canal deles no YouTube, eles postam bastante e mostram que sabem o que fazem. Já fizeram viagens sérias. Tipo, quão surpreendente é alguém sair em um bote inflável nessas condições? É, exatamente. Muito surpreendente. A menos que eles estivessem tentando evitar uma tempestade. Isso faria sentido para mim, talvez eles estivessem tentando chegar à terra firme, então é por isso que eles estavam tentando fazer isso. Mas se esse fosse o caso, de novo, você pensaria que eles teriam saído bem mais cedo. É, e sair às 7h30 da noite já está escuro.
Sabe, tem esse lado da história. Não parece o tipo de coisa que pessoas que normalmente adotam medidas de segurança, como parece ser o caso deles, fariam. Ao mesmo tempo, qual a chance de encontrarmos o corpo de Lynette Hooker? Sei que as autoridades locais agora tratam como missão de recuperação. Já se passaram alguns dias. De acordo com Brian, ela caiu do bote à noite. Quero dizer, o que acontece nessa parte da investigação? As estatísticas indicam que, se não acharem você nas primeiras 24 horas, as chances de sobrevivência são mínimas. Até eu acho que a história do Brian sobre ela cair no mar e ele não alcançá-la tem ainda mais falhas. Se minha esposa estivesse na água, deveriam haver coletes salva-vidas na embarcação. Eu faria tudo, até entrar na água para salvar minha esposa. Por isso vejo ainda mais falhas do meu ponto de vista. Se você é das autoridades das Bahamas tentando entender o ocorrido, até agora não há um corpo. Isso tudo foi durante a noite. Ele não está com as chaves da embarcação. Ele diz que remou de volta até a costa para Marsh Harbor. Como você conduz essa investigação para descobrir se a história dele é realmente verdadeira? Sim, isso é investigação criminal básica, mas eu sempre atuo no lado civil, representando pessoas machucadas em casos civis. No fim, a investigação não difere muito do que eu faria comparado às autoridades criminais, mas você terá dados limitados. O foco será a história do Brian e se vão acreditar nela. Sabe, se eles tivessem a oportunidade de verificar o nível de álcool no sangue dele, para ver se ele estava ou não intoxicado, mas qual era o motivo de eles estarem indo para lá? Eles estavam indo para lá para evitar o mau tempo? Ou estavam indo para lá para ir a um bar? Quero dizer, eu sou natural de Miami. Passei bastante tempo nas Bahamas, no Caribe, e há muitos bares divertidos no mar, desculpe, em terra nas Bahamas. As filhas disseram que eles bebiam muito e o relacionamento era instável. Você certamente gostaria de entrevistar a filha. Sei que o FBI está envolvido. Então, entre as autoridades das Bahamas e o FBI, eles terão dados para analisar. E a questão é, será que vai ser o suficiente para realmente acusar Brian de um crime? Ou, quando todos os dados forem analisados, as pessoas vão determinar que foi um acidente? E a enteada, quero dizer, ela foi implacável nessas entrevistas em relação às acusações que está fazendo. Quero dizer, ao tornar público que esse relacionamento não era tão perfeito quanto parecia nas redes sociais e que, segundo ela, havia histórico de violência doméstica. Ela fez acusações sobre eles beberem e sobre a instabilidade no relacionamento. O quanto isso pesa. Se você conhece as autoridades das Bahamas, sabe como agem, pois ela disse em entrevista à Fox News que ligou para elas e não foi atendida, e aparentemente tem um advogado. Quanto isso pode influenciar na tentativa de descobrir como Lynette Hooker caiu no mar naquele momento? Isso tem um peso relevante. Acho que o nome dela era Carly, que está vindo a público contando uma narrativa forte sobre um relacionamento conturbado, com pessoas que bebiam muito e tinham uma relação instável. E esses são definitivamente fatores que qualquer autoridade investigativa levaria em consideração e daria um peso significativo, justamente para realmente juntar as peças do quebra-cabeça. E parece que, sabe, o outro ponto também é que ela disse que Brian parecia monótono e calmo quando ligou pra ela com a notícia. E tipo, por um lado, eu não sei como eu reagiria, sabe, se eu tivesse de fazer essa ligação. Ao mesmo tempo, esse é alguém que remou pra caramba, aparentemente, de volta pra terra porque ele não tinha as chaves do motor depois que ela caiu no mar. E ele publica essa declaração no Facebook. O Facebook é uma forma informal de divulgar uma declaração, diferente de usar um escritório de advocacia, mas me pareceu que isso foi escrito por um advogado. Eu não sei qual é o histórico dele, mas ele agradeceu a cada departamento envolvido nisso, dizendo que a família dele agradece. Achei que parece algo profissional, o que não é ruim, mas o que te chamou a atenção na declaração dele? Concordo plenamente, Chris. Li a declaração e achei bem curta e concisa, sem muita emoção. Se quiser dar o benefício da dúvida, ele pode estar em choque e talvez alguém tenha escrito por ele. Pareceu algo bem genérico, tipo o que o chat GPT falaria nessa situação. E o fato de ele ter sido frio e monótono ao contar a história, de novo, dando o benefício da dúvida, ele está em estado de choque. Na minha experiência, lidando sempre com famílias enlutadas e pessoas traumatizadas, essa reação não é a que costumo ver. A reação que eu geralmente vejo é uma tristeza imensa, um grande sentimento de sobrecarga, uma tristeza profunda, muitas lágrimas. E a ausência disso, isso levanta suspeitas? Certamente.
Mas, novamente, para deixar claro, eu realmente acho que Brian deve ter direito ao devido processo legal. Acho que devemos entender o que aconteceu. Claro, você e eu estamos apenas dando nossas opiniões. Sim, acho que há muitos sinais de alerta indicando algo problemático aqui. Você só pensa, quero dizer, eu só penso em como deve ter sido se a história dele for verdadeira. Você imagina a mulher que chama de amor da sua vida caindo no mar, tenta alcançá-la, mas a correnteza te afasta e você precisa remar até a costa. Parece, soa aterrorizante e incrivelmente triste se foi isso que aconteceu. Quero dizer, certamente é triste de qualquer forma. Se você fosse o advogado dele, quero dizer, que tipo de conselho um advogado daria para ele nesse momento? Ele está em um país estrangeiro. Não é mais só um caso em que sua esposa caiu no mar, porque agora você tem uma enteada fazendo acusações muito sérias que aumentaram a pressão sobre você enquanto a investigação continua. Qual conselho você normalmente daria para alguém na situação dele? Bem, essa é uma pergunta complicada para mim, Cris, porque eu atuo na área civil. Então, normalmente, eu estou movendo a ação, levando o caso adiante. Advogados de defesa criminal analisam de forma diferente, pois evitam que o cliente seja acusado. Brian pode até ter admitido para ele que fez isso, mas ele não pode necessariamente divulgar essa informação. Dito isso, vamos supor que realmente tenha sido um acidente. E eu era o advogado dele, ele era meu cliente. Eu gostaria de colocá-lo na televisão para contar a história do que aconteceu. Porque no mundo de hoje, você sabe, a narrativa muda tão rápido. Então, se você está tentando não necessariamente controlar a narrativa, mas se está tentando trazer a verdade à tona, traga a verdade à tona, sente para conversar com você, fale com Chris e explique. Foi isso que aconteceu e o motivo. Fiquei em choque no início. Esse é o amor da minha vida. Queria ter ido atrás, mas precisava dizer isso publicamente. Então, para mim, quando você faz isso, em vez de soltar esses comunicados frios e meio secos, de novo, é mais um sinal de alerta. Com certeza é, e nós realmente entramos em contato com ele. Eu imaginei que vocês tinham feito isso. Ele está convidado a participar, sabe? E adoraríamos ouvir o lado dele da história, mesmo sabendo que é um momento incrivelmente difícil com o que ele está alegando que aconteceu. Ele está livre para sair agora, mesmo com as autoridades das Bahamas envolvidas? Sei que você atua na área civil. Ele não foi acusado, mas, em relação às autoridades das Bahamas, enquanto a busca continua, ele poderia voltar aos Estados Unidos livremente? Então, o que eu vi em tempo real é que não houve nenhuma acusação apresentada. Sei que as autoridades das Bahamas dizem: não queremos que você saia da ilha, mas na prática ele poderia sair legalmente? Sim. Se quisessem, poderiam impedir ele de embarcar em avião ou barco, com certeza. Mas dado o fato de que ele não foi acusado, eu realmente acho que ele está livre para deixar o país. E você se pergunta, quero dizer, se ele tem um advogado, alguém aconselhando ele, tipo, se ele fosse sair do país agora, que tipo de mensagem isso passaria? Mesmo que ele seja, sabe, completamente inocente e isso tenha sido um acidente terrível, terrível. Como os bahamenses lidam com esse tipo de busca e alguns desses casos que acontecem? É obviamente um grande destino turístico. Muitos navegadores, não só os hookers, eu morava no sul da Flórida. Seria fácil pegar um barco e ir até o extremo oeste das Bahamas. Como os bahamenses lidam com casos como esse? Eu acho que eles são ótimos. Digo, na minha experiência, e eu já lidei com eles dezenas e dezenas de vezes, eles são pessoas muito dedicadas. Eles querem descobrir o que aconteceu, muitas vezes eles trabalham em conjunto com o FBI. Eles são ótimos no que fazem, especialmente a Agência Marítima Real das Bahamas, que investiga acidentes com excelência. Alguns acham que podem estar em conluio com companhias de cruzeiro. Obviamente, este não é um caso de navio de cruzeiro, mas como a indústria de cruzeiros investiu tanto tempo, esforço e dinheiro na região, mas não posso dizer que isso seja verdade. Então, na minha opinião, acho que eles são excelentes. Acho que eles vão descobrir o que aconteceu. Eles têm um conjunto limitado de dados disponível, mas vamos ver o que eles conseguem descobrir. E quando se trata do Departamento de Estado dos Estados Unidos, do FBI, eu sei que eles divulgaram, você sabe. O Departamento de Estado divulgou uma declaração dizendo que estão cooperando com as autoridades. Claramente, este é um caso das Bahamas. Como você disse, eles são muito experientes nesses casos. Mas como funciona essa assistência quando o Departamento de Estado ou o FBI dizem que vão ajudar? Bem, então, quero dizer, sim, aconteceu nas Bahamas. Então, é um caso das Bahamas, mas aconteceu com um cidadão dos Estados Unidos. Portanto, o FBI tem jurisdição e pode se envolver tanto quanto quiser ou tão pouco quanto quiser. O FBI já tem muito com o que lidar. Com o desaparecimento da Lynette, isso não é a prioridade principal deles. Então, eu acho que na visão do FBI, se houver recursos adequados sendo direcionados para isso, eles vão confiar nisso.
Em casos de desaparecimento, a Guarda Costeira atua rapidamente, cria uma área de busca em grade e lidera a busca e investigação, chamada de missão de recuperação. Não sei ao certo os esforços da Guarda Costeira, mas eles são ótimos em localizar corpos. Espero que tenham participado das operações de resgate. Você também pensa nisso agora. Sabe, em muitos desses casos, simplesmente os corpos não são encontrados. Sabe, tivemos aquele caso recente em Barcelona com um estudante universitário dos Estados Unidos que acabou falecendo e o corpo dele apareceu na praia. Lembro de Sudisha Kananke, a universitária americana na República Dominicana, cujo corpo não retornou à costa após um incidente nas férias de primavera. Nesses casos, o que torna tão difícil quando você observa o curso d'água e a área ao redor de onde Brian está alegando que tudo isso aconteceu. Por que é tão desafiador que a recuperação do corpo realmente aconteça? É como procurar uma agulha no palheiro. Há ventos, correntes oceânicas e a dúvida sobre se o corpo absorveu água e afundou de imediato. Então você tem 1 milhão de variáveis, mas a maior delas é que existe uma área geográfica enorme e cada minuto que passa aumenta ainda mais essa área. Apesar da competência da Guarda Costeira, eles enfrentam uma tarefa quase impossível de encontrar essa agulha no palheiro. Isso pode te complicar também, mas sobre a Carly, a enteada, sei que ela disse ter um advogado na entrevista à Fox News. Qual seria o papel de um advogado para ela agora? É claro que se trata da mãe biológica e do padrasto, presentes há muito tempo. E eu sei que não parece que eles têm o melhor relacionamento, mas qual é o papel de um advogado para alguém como ela em uma situação como essa, enquanto essa busca está acontecendo? Acho que se ela contratasse um advogado, ele tentaria participar ao máximo da investigação. Na verdade, não faria muita coisa diferente do que a Carly pode fazer, mas pegaria o telefone, ligaria para as autoridades. Se ela quisesse abrir um processo civil, poderia ter poder de intimação para obter mais informações e tomar o depoimento dele para tentar mais respostas. Há várias ações possíveis para um advogado, mas talvez ainda seja cedo. Sim, um advogado civil poderia ajudar muito na investigação. Não a curto, mas a longo prazo. Por exemplo, se em 6 meses ainda houver mais perguntas que respostas, ela pode entrar com uma ação. Ela certamente poderia pedir para um advogado colher o depoimento dele, que basicamente é uma sessão de perguntas e respostas para tentar obter mais informações, além de conseguir qualquer tipo de registro, verificar se havia algum tipo de apólice de seguro de vida que ele tivesse feito em nome da esposa. Houve algum tipo de pagamento de seguro de vida que foi feito, então com certeza um advogado civil poderia investigar um pouco mais a fundo essa situação. Você tem razão sobre a parte financeira. Não sabemos. Eles estão aposentados, viajam muito e têm esse veleiro. Quanto tempo uma busca assim costuma durar? Já estamos na fase de recuperação. Isso supostamente aconteceu no sábado à noite. E agora é quarta-feira. Eu me surpreenderia se ainda estivesse em andamento. Pela minha experiência, a janela é de 24 a 48 horas, podendo chegar a 72 horas, mas agora, depois de tanto tempo, tenho certeza de que está chegando ao fim. Sim, ainda restam muitas perguntas. Michael Winkelmann, advogado marítimo, é ótimo ter sua experiência no Law and Crime. Obrigado por participar. Obrigado, Chris. Bom te ver. Isso é tudo para o On The Case, do Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga-nos no Spotify. E agora também estamos disponíveis no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Até a próxima.